No caso real de hoje, eu recebi uma pergunta polêmica, principalmente nesse momento de cloud, de gravadores, de gravação com o próprio celular, escondida. A pessoa que me fez a pergunta disse: eu gravei sem pedir autorização da outra pessoa. Essa gravação é válida? Posso usar ela como prova? E a resposta para esta grande pergunta eu vou desenvolver ao longo do vídeo, você vai ter a conclusão, mas antes de dizer se sim ou se não, eu vou te dar quais são as bases que sustentam essa resposta para que você tenha absoluta segurança sobre o que você vai fazer, tá bom? De ponto de partida, quando a gente já está em ambientes virtuais e videoreuniões, por exemplo, nos aplicativos mais conhecidos como o Zoom, o Google Meet, você já deve ter percebido que quando o anfitrião, o host, ele clica em gravar, aqueles que estão participando recebem uma mensagem e um aviso, dizendo: esta reunião será gravada a partir de agora, etc e tal. Você concorda com os termos? Você só tem a opção de clicar em OK, você não tem a opção de rejeitar. Caso você não concorde ou não queira aquela gravação, nesse momento em que você foi avisado, você pode sair da reunião, você pode se retirar. Mas o fato é, você não consegue clicar no botão de recusar a gravação e por isso ela será impedida de acontecer. Você pode apenas se retirar. Você pode até falar com a pessoa que colocou a gravar e dizer para ela: olha, eu não gostaria que você gravasse. E ela pode te responder OK e parar de gravar, ou ela pode te responder: eu vou gravar mesmo assim. Então, quando a gente leva as situações aos extremos, como nesse exemplo que eu estou dando agora, é que a gente descobre o que diz o direito, o que diz a lei, se pode ou se não pode. Esse aviso que essas plataformas colocam dizendo que está sendo gravado para que você tenha consciência, tenha ciência disso, é uma gentileza, não é uma obrigação. Aqui eu já começo a dar a resposta para você. Então, a gentileza, assim como acontece no ambiente virtual ou numa gravação presencial em que eu posso ligar o cloud, caso eu diga para a pessoa que está conversando comigo: olha, eu gostaria de gravar essa conversa, vai ficar só para mim lembrar do que a gente falou, eu não vou compartilhar com ninguém. Você me autoriza a gravar? A pessoa diz sim, eu coloco gravar. Caso ela diga não, eu poderia não gravar ou eu poderia gravar escondido. E aí que vem a grande questão. Se gravar escondido, essa é a pergunta-chave do vídeo, vale como prova judicial? Não está escrito, pessoal, em nenhum lugar na lei expressamente que pode ou que não pode, se é válido ou se não é válido. Diante disso, processos judiciais começaram a pipocar em várias instâncias da justiça, até que o STF, que é a instância mais alta, é a última, é o que dá a palavra final dentro da justiça, e essa palavra final do STF ela tem muito poder. Por quê? A palavra final do STF ela é a interpretação sobre o que a lei diz, ou o que ela não diz, ou o que deveria dizer. Então a regra final não é dita pela lei, mas pelo que o juiz diz da lei. E a última instância possível de juízes é o STF. E o que o STF decide geralmente obriga os outros juízes de todas as instâncias a seguirem. Então entende que a fonte da informação que eu estou te passando é a fonte mais poderosa, mais segura e mais precisa sobre essa pergunta. Posso gravar sem autorização da pessoa? Pode. Foi isso que o STF falou. Se você participa da conversa, você pode gravar, mesmo que a outra pessoa não saiba ou não autorize, tá? Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que garante que aquela pessoa dona dos seus dados pessoais pode solicitar ao outro a exclusão imediata, por exemplo, de dados que ela tenha nessa situação. Então, por essa lei, se eu fui gravado sem autorização, tem algum dado meu ali, eu posso sim solicitar daquela pessoa a exclusão imediata. Se ela não fizer, eu posso cobrar uma indenização dela. Então, não quer dizer que eu gravar sem autorização, eu estou proibido, eu posso fazer. Agora, se eu vou manter essa gravação, como eu vou usar essa gravação, para que finalidade, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso ser responsabilizado sim. Então eu gravei sem autorização e sem conhecimento um conteúdo, por exemplo, e eu vendi esses dados em prejuízo daquela pessoa, ela solicitou a exclusão dessa gravação e eu não excluí, ela certamente vai ganhar uma indenização contra mim para reparar o prejuízo que eu causei. Ponto. A gravação continua existindo, mas eu usei ela do jeito errado e eu me prejudiquei. Eu vou ter que pagar a indenização. Agora, imagina que essa pessoa na qual eu fiz a gravação, a gente está em uma disputa judicial em que ela falou aquilo, eu falei outra situação, e existe aqui um impasse para o juiz decidir. Ele não sabe quem falou a verdade.
Então, essa pessoa ela quer que eu exclua a gravação, eu não excluo e eu uso a gravação como prova no processo judicial para mostrar ao juiz a verdade. Nesse caso, eu não cometi nenhum crime, eu não fiz nada de errado e eu ainda ajudei o juiz a tomar a decisão mais justa baseada na verdade. Nesse caso, esta é uma prova válida e eu não vou ter nenhuma indenização para pagar. Então, a conclusão é, você pode sim fazer gravações sem autorização ou sem o aviso, consentimento da outra pessoa, isso é o que já decidiu o STF, desde que você esteja participando da conversa. Você não pode gravar a conversa de outras pessoas nas quais você não está participando. Fechou? Essa é a regrinha básica da decisão do STF. Agora, toma cuidado. O jeito que você vai usar essa gravação, para quê? Se você vai mantê-la, mesmo que alguém solicite a exclusão, é uma análise que você vai ter que fazer com muito cuidado e eu sugiro um aconselhamento profissional de um advogado da sua confiança para que você tenha certeza de qual finalidade ou objetivo você tem essa gravação e como você vai usá-la. Assim, você usa ela para o bem, para expor a verdade, para gerar o melhor resultado num processo judicial, mas não para prejudicar outra pessoa com mentiras, com falsidades ou com difamação, porque isso daí vai gerar responsabilização e a consequência é ruim, tá bom? Ficou com dúvida sobre esse tema do vídeo? Coloca nos comentários, eu vou ler e responder. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você conhece. Eu te agradeço muito por isso. A gente se vê aqui nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.